Se você é do tipo que tem dificuldade para começar a fazer alguma coisa, para começar a ir atrás dos seus projetos, dos seus sonhos, por puro medo de que eles deem errado, você não consegue ou começar ou continuar alguma coisa, saiba que você não está sozinho. Esse seu comportamento, esse seu medo pode ter uma explicação psicológica, uma explicação científica. Meu nome é Vanessa. Eu sou jornalista formada e eu tenho uma reportagem especial para você que sofre com esse problema ou para você que lida com pessoas que sofrem desse problema. A insegurança, o medo do fracasso são coisas que podem gerar um comportamento procrastinatório. Cada vez que eu tive que escrever ou falar essa palavra, misericórdia. E o que é procrastinação? Para quem não sabe, é aquele hábito, é aquele comportamento de deixar tudo para fazer depois. Tem muitas pessoas que não conseguem começar nada porque nunca se sentem preparadas o suficiente para começar, né? Sempre, ou elas são muito perfeccionistas, elas querem que esteja tudo 100% para que elas deem início aos seus projetos. São pessoas muito inseguras, que têm medo de errar, de falhar, e por isso ficam paralisadas, imobilizadas diante de uma situação, de uma tarefa que vai exigir provavelmente um julgamento público. Eu sei que procrastinação é um termo que está sendo bastante usado e mais ainda de uns tempos para cá cada vez mais usado, né? Tanto que eu achei que não era uma palavra que estava em alta, aí eu ativei os alertas do Google e me surpreendi com a quantidade de matéria que saiu nesse meio tempo, esse período aí de um mês, sobre procrastinação. Esse vídeo tem o objetivo de apresentar essa reportagem que eu fiz, é uma reportagem científica especial, longa, sim, tem muitas páginas, tem 8 entrevistados, 8 pessoas contando seus casos relacionados à procrastinação. Meu muito obrigada a todos que aceitaram, né, me conceder seus depoimentos, entrevistas. Essa reportagem começou por uma questão pessoal. Eu mesma sofro muito com isso. Geralmente você passa por isso quando está ali para entregar o TCC, por exemplo. Quando está para entregar um grande trabalho da faculdade ou no seu trabalho mesmo, da vida profissional. Geralmente as pessoas ao seu redor, elas podem te achar, podem te julgar, podem achar que você é uma pessoa preguiçosa, que você é uma pessoa sem objetivo, que, né, você não quer nada com nada na vida. E tenho certeza que se você passa por isso, você já ouviu esse tipo de coisa. Ou se você não passa por isso, talvez você reconheça alguém, que você lida com alguém que demora para começar, que demora para entregar alguma coisa, que demora para fazer algo mesmo, né? Que fica enrolando, fica deixando para depois. Esse vídeo também é para você. Meu objetivo com essa reportagem, além de inaugurar o meu novo site, que é Reportagens para Mudar o Mundo, apresentar o problema às pessoas que sofrem, para que elas tenham autoconhecimento, para que elas saibam identificar o problema em si mesmas e as causas, né, as possíveis causas desse problema, e também para quem trabalha, lida com pessoas. Isso é um problema que pode ter várias causas, várias raízes na vida das pessoas. A psicologia tenta explicar por que as pessoas agem dessa forma. A procrastinação, apesar de estar muito em alta ultimamente, ela tem um passado recente na psicologia, né? Nas tentativas de se explicar, de compreender, relativamente recente. Além de mim, eu comecei a reparar muito nas minhas redes sociais, as pessoas que eu sigo, e também no círculo fora, né, da internet, de pessoas que sofrem muito com procrastinação. E muitas vezes o problema não é só eventual, ele é crônico, né?
Existem estudos que dizem que cerca de 95% das pessoas procrastinam em algum momento da vida. É normal, às vezes, você deixar alguma coisa para fazer depois, ficar enrolando. Isso pode ser uma atividade cotidiana, como marcar uma consulta para ir no médico. Você deixa para amanhã, para amanhã, para amanhã e nunca faz. Ou até você fica adiando a sua ida à academia, você adia uma aula que você gostaria muito de fazer. Por vários motivos, cada pessoa tem um motivo. E cerca de 15 a 25%, mais ou menos, procrastinam de forma crônica, ou seja, sempre, para tudo ou quase tudo, envolvendo inclusive assuntos importantes que podem até resultar em perdas financeiras ou em perdas irreversíveis de objetivos, de coisas que você gostaria de ter e não consegue ir atrás. Porque você tem medo da rejeição, porque você tem medo de que dê errado. E aí você fica adiando. Por não ser um problema que afeta grande parte da população, é possível que você não sofra disso. Tem muitas pessoas que não passam por essa questão, que realmente resolvem. Então, se você é uma dessas pessoas que resolve as coisas, você é privilegiado, sim. Os estudantes costumam deixar, mesmo para o último momento, para fazer aquele trabalho pesado, TCC, enfim. De fato, alguns estudos mostram ou sugerem que a procrastinação pode afetar 50% dos estudantes. E até tem alguns outros estudos que sugerem até 80% dos estudantes procrastinam de uma forma até crônica. Para fazer essa reportagem, então, eu, além de conversar com as 8 pessoas, que são apenas 8 casos, 8 exemplos de pessoas que sofrem ou não com esse problema, um dos estudos que eu li é uma tese, na verdade uma dissertação de mestrado da Universidade do Minho, em Portugal. A autora dessa dissertação de mestrado, ela apresenta várias correntes explicativas da psicologia que tentam compreender a procrastinação. Uma dessas correntes é a das teorias cognitivo-comportamentais, que são essas que tentam explicar, a insegurança acerca das próprias habilidades, a intolerância à frustração, o medo do fracasso. São coisas que possivelmente travam uma pessoa e fazem com que ela adie as responsabilidades, algo que seja grande, algo que ela não consiga, que ela não tenha confiança em si mesma para começar ou continuar. Não vou citar nenhum nome de autor aqui, para não ficar muito carregado. Eu sugiro mesmo que você entre no site e leia a reportagem. Ela é extensa, mas se você quer entender o assunto, se você tem curiosidade, para você mesmo ou para as pessoas que te rodeiam, pessoas com quem você lida, é importante ler. Eu sugiro. Claro, Algumas correntes, outras correntes explicativas que apareceram em muitos casos que eu entrevistei, pertencem às teorias psicodinâmicas. Essas teorias, geralmente, quando tento compreender a procrastinação, explicar a procrastinação, elas levam em conta as raízes da infância, ou experiências precoces vividas pelas pessoas. Então, a sua procrastinação, ela pode ser resultado de práticas educativas parentais, ou seja, a educação que você recebeu dos seus pais quando criança, ou dos seus cuidadores primários, se não forem seus pais. Tanto um comportamento mais autoritário, quanto um comportamento mais permissivo, podem causar no futuro comportamentos procrastinatórios. Quando os pais são muito rígidos e sempre exigem demais da criança, essa criança pode crescer achando que nada do que ela faz é certo, nada do que ela faz está bom. E isso causa um sentimento de insegurança acerca de si mesma, que pode começar a prejudicar a pessoa no seu desenvolvimento profissional, estudantil, acadêmico, porque ela nunca se acha boa o suficiente para seguir em frente.
Alguns autores sugerem até que essa desconfiança acerca das próprias habilidades, elas podem também gerar comportamento de comparação social. Quando você começa, você tem tanta dúvida acerca de si mesmo que você procura exemplos para se comparar, ou você nunca se comparou com ninguém, né? A gente sempre se compara com alguém que é mais bonito, com alguém que tem a sua idade ou até menos, que passou no concurso público, que com 22 anos fez 1,5 milhão, né? Enfim. Mas as primeiras teorias que tentaram compreender o fenômeno da procrastinação foram as teorias psicanalíticas. Enfatizam o papel do evitamento. De forma resumida, pode-se dizer que a mente, ela identifica uma ameaça, e quando a ameaça é detectada, o cérebro cria um sistema de autoproteção, né? Se ele lembra, se ele sabe que uma determinada tarefa vai te causar muito estresse, ele se autoprotege, sua mente se autoprotege, para não precisar passar por aquilo, e aí você evita fazer aquela tarefa. Também existem as teorias comportamentais, ou né, as teorias do behaviorismo. Nessa dissertação, nessa parte que fala sobre procrastinação, enfatiza o papel do reforço, né? Ou seja, a pessoa ela percebe que sempre deu certo para ela fazer dessa forma, deixar para depois, deixar para o último momento, ela tende a repetir o comportamento. Ela tende a fazer aquilo de novo, porque ela sabe que no fim sempre vai dar certo, mas pode ser que um dia não dê. Outras teorias levantadas pelos estudos que eu acompanhei falam das teorias motivacionais, ou as teorias de estratégias de coping, enfrentamento e autorregulação da aprendizagem, mas daí entra um pouco mais na questão dos estudos mesmo, né, de programação, a pessoa saber se organizar para cumprir algum prazo. Será que existe algum lado positivo nessa história? Bom, alguns autores defendem que sim, que a procrastinação ela pode ser até positiva em alguns casos, para algumas pessoas, por exemplo, que gostam de se sentir pressionadas, que gostam do desafio, da adrenalina e deixam para fazer na última hora porque se sentem mais estimuladas a fazer o trabalho ou a cumprir um prazo. Essa corrente aí não é muito defendida, né? Sempre se defende que é melhor você começar o quanto antes mesmo, ao invés de deixar para o último momento. Mas aí já é outra questão que eu só acrescentei na reportagem. O foco dela realmente é para você que sofre com medo, com insegurança, para você se reconhecer ali, para entender que o melhor a se fazer é o autoconhecimento, é você procurar uma ajuda psicológica, se você puder. O comportamento procrastinatório pode te levar a perdas irreversíveis em alguns momentos. Então, como tem alguns casos, como tem um caso que eu relatei na reportagem. Então, se você conseguir se conhecer, né, você conseguir se perdoar, entender por que você age dessa forma, é importante para conseguir lidar com o problema, ao invés de ficar seguindo fórmulas prontas, né, que você encontra em revista, na internet, por aí. Você tem que entender por que você age dessa forma. E se você trabalha ou lida com pessoas, procure entender que essa pessoa pode sofrer de alguma coisa que está lá na raiz do passado dela. Então, antes de julgar, procure entender ou pensar, pelo menos, que aquela pessoa pode ter um motivo para agir daquela maneira. Todos os estudos que eu utilizei para me basear e construir essa reportagem estão linkados na matéria, é só acessar o site. Uma boa leitura para vocês, espero que consiga promover esse autoconhecimento.